Olá, minha equipe é composta por mim, Ana Cláudia, Camila Nájila, Francisco Jonas, João Vitor e Carolina Kessi. Nós faremos agora um seminário sobre o monitoramento e técnicas de coleta de taxons. Nós ficamos com o tema mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados pertencentes ao domínio eucariota, reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata e classe Mammalia. Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos encontradas em quase todos os biomas do planeta. Principais características. Os mamíferos se caracterizam pela presença de pelos pelo corpo e de glândulas mamárias nas fêmeas. O pelo funciona como um isolante térmico, permitindo que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. Técnicas de monitoramento. São importantes para o levantamento de dados para a construção de inventários mastofaunísticos. São também pré-requisito básico para o desenvolvimento de ações conservacionistas que dependem do conhecimento básico das espécies e de suas distribuições no espaço. Modos de registro de monitoramento. Os mamíferos terrestres de médio e grande porte podem ser registrados de forma direta ou de maneira indireta. Dentre as técnicas desenvolvidas para inventário e monitoramento de mamíferos são utilizadas as seguintes técnicas: análise de parcelas de areia, identificação de rastros e visualização em transectos, armadilhas fotográficas, coleta de fezes, identificação de sinais de predação e busca ativa. Monitoramento por transecto. Um transecto é um caminho ao longo do qual se conta e se registra as ocorrências dos objetos de estudo, no caso, dos animais capturados. Requer que um observador se mova por um caminho fixo e conte as ocorrências ao longo do caminho e, ao mesmo tempo, obtenha a distância do objeto do caminho. A coleta dos transectos ela deve ser feita com o auxílio de pessoas conhecedoras e com experiência sobre a fauna local. Normalmente, essas pessoas são das próprias comunidades locais. Diariamente, esse levantamento deve ser feito tanto no período da manhã como no período da tarde, e também deve ser feito em um horário padrão. Busca ativa. A busca ativa ela permeia todos os âmbitos da fauna, ou seja, avifauna, herpetofauna, mastofauna. Os sítios de encontro da busca ativa dos mamíferos são os nichos ecológicos em que eles se encontram, tocas, esconderijos, no caso dos mamíferos marsupiais, por exemplo. Outras técnicas de monitoramento. Gravações. O uso de gravações também podem ser um sucesso, por exemplo, para alguns primatas. No caso da técnica de fumaça, ela pode tirar em poucos segundos o animal de uma cova para dentro de um saco plástico que é colocado na saída da cova. A realização também da remoção de troncos caídos e folhas de palmeiras e outros esconderijos podem trazer bons resultados no encontro e captura de mamíferos. Quando o trabalho consiste em listar espécies de uma área, a análise de pelotas de coruja, ou seja, o material não digerido por elas, que é regurgitado, ele pode dar uma ideia dos pequenos mamíferos existentes na área. As pegadas podem fornecer evidências muito confiáveis numa região. Para isso, pode ser utilizada uma técnica com gesso em pó, espátula e um recipiente para fazer a mistura. A armadilha fotográfica ela é feita com uma câmera remotamente ativada e equipada por um sensor de movimento ou infravermelho. Ao chegar no local predefinido, é selecionada a árvore mais adequada para fazer a instalação da câmera e deve-se atentar também para os rastros de animais. A armadilha ela deve ser instalada com distância entre 1,5 m e 3 metros do caminho preferencial do animal. Técnicas de coleta. Existe uma variedade enorme de técnicas de coleta que vão estar se modificando de acordo com a espécie que você queira capturar. Por exemplo, no pitfall, se for um animal de pequeno porte, um mamífero de pequeno porte, vai ser um buraco menor, e se for um de grande porte, o buraco vai ser maior. O conhecimento que tem sobre os mamíferos ele é bastante inicial. Ele ainda está sendo atualizado de acordo com novas espécies que estão sendo coletadas no campo. O objetivo do coletor vai variar de uma série de espécimes de uma mesma espécie ou um produto de uma coleta de todas as espécies de uma região para um estudo ecológico. Como exemplo,
E a maioria desses mamíferos, eles são coletados por armadilhas, sendo que poucos deles vão ser coletados a tiro. Eu vou falar agora sobre alguns dos equipamentos básicos para a coleta de mamíferos. Óculos de proteção, binóculos, armas, que são mais utilizadas para os pequenos animais e que são armas de calibre 22. Munição, já que muitos dos caçadores eles preferem os seus próprios cartuchos, sacos de pano para acomodar os espécies coletados, sacos de plástico transparentes e pretos, livros de notas, rótulos ou etiquetas, que são para etiquetar os espécimes que acharam no campo. Garrafas de água contendo material preservativo, álcool, seringa, câmera fotográfica, gravador portátil e material de primeiros socorros, caso alguma coisa aconteça. No Brasil, as armadilhas mais utilizadas são do tipo Tomahawk e do tipo Sherman, mas também há armadilhas do tipo Avart. As armadilhas Tomahawk e Avart, elas são confeccionadas com grades de arame galvanizado. E nas armadilhas do tipo Avart, elas possuem uma abertura em ambas as extremidades para facilitar a retirada do animal, e elas são adequadas para os animais maiores, como o gato do mato, mão pelada, jeritataca, que é o gambá, cachorro do mato também. E já as armadilhas do tipo Sherman, elas são feitas em chapas de alumínio ou galvanizadas, são dobráveis ou não, e tem vários tamanhos, e são extremamente fáceis de armar. Também tem as armadilhas do tipo ratoeira. Elas são utilizadas, mas ela tem o empecilho, o inconveniente de esmagar alguma parte do animal. E tem as armadilhas para morcegos, que são chamadas de redes de neblina. As armadilhas de queda, como é o caso do pitfall traps, elas são utilizadas para capturar desde os insetos até os animais terrestres, como mamíferos. Consiste em buracos no solo, no qual vão ser enterrados baldes ou outros recipientes de boca larga, que vão ficar enterrados até a boca, no qual vai se cobrir a boca com uma tela ou até com folhas. Bom, as iscas, elas variam de acordo com o animal que se pretende capturar, podendo ser usados toucinho, frutas secas ou frescas, pasta de amendoim, sardinha, carne fresca e mel, além de uma mistura caseira de bacon, pasta de amendoim e um pouco de uvas passas picadas, misturada com aveia fina, né, que atrai pequenos marsupiais e roedores. As armadilhas, elas devem ser colocadas ao longo das trilhas dos animais e fixadas perto de troncos caídos, né? Ou em galhos de árvores, ou em cavidades para animais fossoriais, né? Os animais fossoriais são aqueles que vivem uma vida subterrânea, né? Que eles saem, né, através de buracos, né, para se alimentar ou para beber água e etc. As armadilhas, elas devem ficar bem fixadas, pois tem alguns animais que eles costumam arrastar, né, a armadilha. Ou ainda mais, né, tem predadores que eles atacam os animais, né? Existem dois padrões de distribuição para armadilhas, né? A primeira é em linha e a segunda em grade, né? As em linha, elas são armadilhas colocadas ao longo de uma trilha ou de uma linha imaginária, né? Já a em grade, como o nome já diz, elas são colocadas nas intersecções de linhas imaginárias paralelas e transversais, né? Como está representando aí na linha A, na imagem A, as armadilhas em linha, e na imagem B,
as armadilhas em grade. Agora, é importante manter os locais onde foram colocadas as armadilhas, né? Já que elas podem desaparecer por causa da vegetação que vai crescendo ali da região. Além de que nas florestas há uma grande variedade de animais, né? Que, como eu já disse, eles atacam os animais que estão presos ali nas armadilhas, podendo causar um sofrimento, né? Muito sofrimento, e por isso é importante que deve-se visitar, né, as armadilhas pelo menos de 2 a 3 vezes por dia, né? Para que não fique desorganizado, né? Para que não tenha tanta circulação de pessoas. Agora, o número de armadilhas ele pode variar de acordo com o ambiente, né? E com a abundância de animais naquela área ali de estudo. Mas, via de regra, utiliza-se 100 armadilhas por hectare, né? Mais para locais de menos abundância e menos para locais de mais abundância, né? Que é para se ter uma amostra o suficiente para representar aquela população que se pretende estudar, né? Aquele animal que se pretende estudar. Quanto ao número de armadilhas, se utiliza 100 armadilhas por hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados, o que pode variar bastante, dependendo da abundância de seres vivos. Quanto mais abundância, menos armadilhas, e quanto menos abundância, mais armadilhas. As armadilhas devem ser colocadas a cada 10 metros, ou 2 de diferentes tamanhos espaçadas em 1 metro. Recomenda-se 3 armadilhas a cada ponto. O tempo de coleta deve ser de 3 dias e 3 noites em cada local. A fase da lua também costuma interferir nas capturas. Geralmente, na fase de lua cheia, as capturas são menos proveitosas, e na fase de lua minguante são mais proveitosas. A chuva geralmente não atrapalha, mas ela pode levar às iscas das armadilhas. E o frio pode matar alguns animais, o que exige uma maior fiscalização nessa época. Agora, quando o animal está na armadilha. Se a armadilha tiver com a porta fechada, essa armadilha deve ser pega com a porta para cima. Aí, para retirar o animal, não deve ser utilizado as mãos, por perigo de mordedura e também contágio de micro-organismos como hantavírus, já diagnosticados em alguns mamíferos e em algumas matas. Então, para retirar o animal com segurança, deve-se fixar um plástico na porta da armadilha e virá-la de modo que esse animal caia dentro do saco. Logo depois, deve-se com a mão por fora do saco, cingir o pescoço dele com o dedão e o indicador para retirá-lo com segurança. Lembrando que nessa operação devem ser utilizadas luvas de borracha ou luvas de raspa de couro. Agora, a eutanásia do exemplar. Para matar o exemplar, são utilizados alguns anestésicos veterinários com uma dose maior, o que causa uma morte rápida. O álcool e o formal também são utilizados e eles funcionam de modo instantâneo se são injetados no crânio ou dentro do foramen magnum. O foramen magnum é uma abertura no crânio que comunica a cavidade craniana com o canal vertebral. E outra forma também é colocar o animal dentro de um saco preto com um algodão embebido em cloroforme. Outra forma de matá-lo, né? Em coleta de 2 ou 3 dias, não compensa a preparação em campo, pois é um período curto de tempo. Os animais eles são coletados e são etiquetados e tombados se necessário. Agora, a preparação do material. Para viagens curtas, deve ser injetado formol 10% no ventre do animal, e para viagens longas, deve ser fixado 10% de formol em várias partes do corpo e submergi-lo em solução de formol também. Agora, para preparar uma pele científica, deve-se tomar a precaução de posicioná-lo numa prancha para evitar uma decomposição maior. Agora, a importância da coleta, né? A coleta, todos nós sabemos que é muito importante e ela auxilia vários âmbitos, como tanto o âmbito educacional como
a área da agropecuária, setores industriais, pois fornece importantes informações. Também ajuda na realização da biometria de animais e marcação deles para monitoramento em seu habitat.